Eu vou profetizar daqui a pouco, Deuteronômio 28, sobre a vida de vocês, que é uma promessa muito, muito forte. É uma palavra muito forte, e se está escrito, tem que se cumprir. Amém? Só que antes de trazer Deuteronômio, profetizar Deuteronômio sobre a vida de vocês, que Deuteronômio é muito, é uma palavra, é uma promessa muito atual, né? O Senhor, a promessa que o Senhor nos colocaria por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo, que você teria para emprestar, mas não tomaria emprestado. Amém? Bacana, né? Só que agora, antes de profetizar Deuteronômio 28, eu vou falar algo antes. Algo, porque a promessa é muito forte. Porém, nós precisamos ficar atentos a algumas atitudes, algumas posturas nossas, que pode comprometer completamente a promessa, impedir que a promessa se cumpra, que ela se materialize. Então nós não podemos errar. Se nós somos cooperadores, colaboradores de Deus nessa obra, então nós temos que fazer muito bem a nossa parte. Amém? Então eu vou ler algumas coisas antes, depois nós meditamos e profetizamos Deuteronômio 28. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, diga comigo, vá com ele 2. Olha lá, Mateus 5:41. Jonatas disse a Davi: pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei meu pai a esta hora, depois de amanhã. Saberei se as suas intenções são boas ou não para com você, e mandarei avisá-lo. E se o meu pai quiser fazer-lhe mal, que o Senhor me castigue com todo o rigor, se eu não lhe informar disso e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, diga comigo, se eu continuar vivo, seja leal comigo. Repita essa palavra novamente, seja leal comigo. Com a lealdade do Senhor, mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família. Mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, diga comigo, pois era seu amigo leal. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade? Diga comigo, de Deus. Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés.
Depois eu leio essa passagem bíblica. Olha para mim com bastante atenção, por favor. Nós vivemos numa época, nós vivemos um momento, pode sentar os obreiros, em que as pessoas e mesmo os cristãos, aqueles que se intitulam servos de Deus, cristãos, que vivem o cristianismo, muitas vezes de palavra, de boca, não têm vivido aquilo que a Bíblia nos ensina. É tudo muito superficial. Hoje nós temos visto, acho que quarta-feira passada, nós trouxemos uma palavra da qual, no livro de Timóteo, nos ensina ser o exemplo, seja o exemplo dos fiéis, no trato, na palavra, no amor. E hoje, infelizmente, nós vivemos uma época que as pessoas não são fiéis, não são leais, não têm palavra, não têm trato, não cumprem com o que prometeram, não cumprem com o que acordaram, falam que vão fazer e não faz, se comprometem a fazer algo e não faz, e dão a sua palavra, mas não cumprem com a sua palavra, fazem promessas, mas não cumprem com as suas promessas, não são leais às pessoas que estão ao seu redor. E qual é o problema disso? O problema é que Deus não pode promover, Deus não pode exaltar, Deus não pode confiar coisas grandes nas mãos de pessoas assim. Deus procura pessoas, como nós acabamos de ler, talvez você não... A leitura, eu fiz questão de fazer a leitura com você, mas vou fazer um resumo rápido da história. Nós vemos o filho de Saul, um homem chamado Jonatas, fazer uma aliança, um pacto de lealdade, de fidelidade para com Davi. Davi fez um pacto de lealdade, de fidelidade para com Jonatas, e Jonatas para com Davi. E passaram-se anos, mas muitos anos. A última leitura que eu fiz com você ali, mostra Davi perguntando se restava alguém da família de Saul, lembrando que Saul foi alguém que perseguiu Davi, mas se restava alguém da família de Saul, para que ele pudesse mostrar a sua lealdade e a lealdade de Deus. E a lealdade de Deus. E aí, disseram, olha, tem ainda um filho de Jonatas aleijado dos pés. Ele não precisava fazer isso. Ele não precisava. Mas ele tinha dado a sua palavra. Ele tinha feito um acordo. Ele tinha dado a sua palavra a Jonatas. Eles fizeram um trato lá atrás. E ele foi atrás, mesmo Jonatas estando morto, ele foi atrás, ele resgatou esse rapaz, ele trouxe esse rapaz para perto dele, ele restituiu terras a esse rapaz, ele abençoou, colocou servos para cuidar desse rapaz, servos para cuidar da terra desse rapaz, honrando com a sua palavra, honrando com aquilo que ele havia prometido a Jonatas, sendo leal com a sua palavra. Hoje as pessoas não têm lealdade com Deus, fazem promessas e não cumprem.
prometem que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Senhor, eu prometo que eu vou fazer a sua obra. Senhor, eu prometo que se o Senhor me abençoar nisso, eu vou fazer aquilo. Senhor, eu prometo ao Senhor que se o Senhor me abençoar, eu vou dizimar. Eu prometo, se o Senhor me abençoar, eu vou ofertar. Senhor, eu prometo que... Não cumpre. Mas isso não cai no esquecimento. Qualquer palavra que você dá, não cai no esquecimento. E Deus tem procurado, nós vemos, por que Deus exaltou tanto a Davi? Por que Deus promoveu tanto Davi? Por que Davi cresceu tanto? Porque era um homem de caráter, um homem que cometeu falhas, cometeu erros, sim, mas reconhecia, se humilhava, botava a boca no pó. Um homem que tinha palavra. Um homem que tinha o quê? Nós vivemos uma época que as pessoas só fazem o que dá. As pessoas hoje, infelizmente, elas não cumprem com as suas palavras. Pessoas, como eu falava na quarta-feira, né? Eu falava nos mínimos detalhes, né? Nos mínimos detalhes. Nós vemos pessoas muitas vezes falar assim: depois eu te ligo. Mas ele está só, é só uma atitude para despachar, mas ele sabe que ele não vai ligar. Ele não está de ideia de ligar, ele não vai ligar. Seguinte, eu passo aí mais tarde. Mas já dentro dele ele sabe que ele não vai passar. Ele está falando por falar. Ele não vai passar. Não tem palavra. Tal dia eu te entrego. Mas dentro dele ele já sabe que tal dia ele não vai entregar. Nós vivemos uma época em que é raro quando você encontra alguém que honra com a sua palavra. Agora nós, como homens de Deus, isso não pode ser uma coisa rara. Nós, com o caráter de Jesus dentro de nós, isso não pode ser uma coisa rara. Homens que votam e não compram, homens que dão a palavra e não cumprem, homens que ele só caminha aquela 1 milha, não caminha 1 milha a mais, nunca vai além? Nunca vai além? Eu quero mostrar a você que ser um cristão é muito mais do que frequentar uma igreja. Eu quero mostrar a você e te ensinar que se você não aprender, não desenvolver dentro de você o caráter de Jesus, a postura, a seriedade, palavra, compromisso, comprometimento com Deus, com a palavra, com as pessoas, Deus não vai te promover. Deus não pode te promover, porque Ele estaria indo contra a própria palavra dEle. Amém? Então, nós temos que ser homens e mulheres, não somente aqueles que só faz o que é mandado, e olhe lá, nunca está disposto a ir 1 milha a mais, nunca tem depósito. Deixa eu ler uma outra passagem, passa por favor. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas, diga comigo, eram insensatas, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, diga comigo, mas não levaram óleo. Ou seja, não se preocuparem em abastecer de óleo as suas candeias, ou levar reserva. Levaram só o que deu, só o que teve vontade. Mas as prudentes, porém,
levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Saíram para encontrá-lo. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. Diga comigo: as insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco de seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam, diga comigo, que estavam preparadas, entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Tem pessoas que a vida dela é só assim, ela é preguiçosa, é só no limite, tudo que ela faz é no limite. Espiritualmente falando, hoje nós vivemos um momento que aquele que não é prudente, aquele que não tem se preocupado em ir além, de fazer o depósito, espiritualmente falando, a sua postura, a sua fé, aquele que não tem se preocupado, no momento como este vai faltar o óleo, vai faltar o fogo. Falta o óleo, falta o fogo. Falta o óleo, falta o fogo. Falta o óleo, falta o fogo. Faltou o azeite, faltou o fogo. E se falta o fogo, falta o resultado. Amém? Falta o fogo, falta o resultado. Então, nós não podemos ser aquele tipo de pessoa que só caminha uma milha, nunca está disposto a ir uma mais. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa que sempre está no limite, porque quando você sempre está no limite, esse vai correr no prudente, para ver se o prudente pode ajudar, para ver se o prudente pode socorrer, porque ele nunca está preocupado, ele está preocupado só com o agora, ele não está preocupado em fazer depósitos, ele não está preocupado em plantar para colher futuramente, ele não está, e quando eu estou falando agora, nós estamos falando de um modo geral, mas estou falando na fé, eu estou falando da postura, eu estou falando da conduta espiritual, eu estou falando do depósito espiritual que muitos têm feito, eu estou falando da palavra de homem de Deus, de mulher de Deus. Eu sempre digo uma coisa, há pessoas que batem no peito e dizem assim, como se fosse a maior vantagem, mas eu falo de Jesus para tanta gente. Deus não está preocupado que você fale dele, Ele está preocupado que você viva, porque se você viver, você vai falar dele com a sua maneira de viver. Às vezes as pessoas acham que se ele falar de Jesus é a grande vantagem, é o mérito da vida dele. Não, Jesus não está preocupado se você vai falar dele ou não. Se ele quiser se mostrar conhecido, ele se faz da maneira que ele quiser. Ele está preocupado que nós venhamos viver a sua palavra, mostrar na nossa maneira de viver. Hoje, você já prestou atenção? Você já prestou atenção que o mundo está carente de pessoas sérias, de pessoas idôneas, de pessoas honestas, de pessoas confiáveis? Está ou não está? E isso deveria ser, pelo menos deveria ser nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, leais. Ah, mas o fulano não é leal, mas eu vou continuar sendo leal. Será que nós só fazemos o que nos fazem? Será que nós só vamos caminhar só uma milha? Não vamos caminhar uma milha a mais? Jesus nos ensinou a caminhar uma milha a mais. Será que nós vamos ser aquele tipo de pessoa que sempre está no limite? Não é prudente? É insensato? 1
Nossa postura, nossa palavra. Coloque dentro de você que você vai ser uma pessoa do sim, sim, não, não. Coloque dentro de você que se você falar, você vai cumprir. Quando você for dar a sua palavra, dê a sua palavra, analise bem se você vai poder cumprir com aquilo que você está falando, senão não dê a sua palavra. Não se comprometa. Se você puder, pense bem, para que você dê a sua palavra e a sua palavra seja cumprida. Se você prometeu, você vai cumprir. Porque muitas pessoas estão se esquecendo, estão tratando não só a Deus, né? Está tratando a Deus como os homens. Se acostumaram. E quantas pessoas deram a sua palavra a Deus? Fizeram pactos, promessas a Deus, votos a Deus. E a Bíblia diz que se você não cumpre, há pecado em ti. E Ele vai requerer de você isso. Amém? Nós temos que dar condições a Deus de cumprir. Nós vivemos o mundo aí fora, como a Bíblia ensina, né? O mundo já é de quem? Do maligno. O mundo já é do maligno. O mundo jaz do maligno. Nós não somos do maligno. Nós somos de Deus. Se o mundo não tem palavra, nós temos. Se o mundo está tomado de gente desleais, nós permaneceremos leais. Até porque o que nós esperamos de Deus. Nós esperamos de Deus. Mas, se nós queremos boas colheitas, nós temos que aprender a fazer boas colheitas. E nós somos, infelizmente, muitas vezes estamos contagiados ou contaminados com a influência do mundo. E aí estamos impedindo Deus de realizar em nossas vidas aquilo que tem prometido. Amém? Ai, Senhor, por que o Senhor não cumpre isso na minha vida? Porque você não está vivendo a minha palavra, você está vivendo o que o mundo ensina. Você está na minha casa, mas você está vivendo o que o mundo ensina. Você só vai no limite. Você está sendo a virgem insensata. Você está sendo a virgem imprudente. Você só caminha uma milha, quando deveria ir uma milha a mais. E olhe lá, você não é leal com a sua palavra, você não tem se mostrado leal. E o interessante é que quando você não é leal às pessoas, você não é leal a Deus. Sabia disso ou não? Sabia disso ou não? Porque às vezes é muito comum você encontrar pessoas que dizem, não, com Deus não, desculpe, você não conhece a Bíblia. Você não conhece a Bíblia. Que quem conhece a Bíblia sabe que não há fidelidade a Deus se não há fidelidade para com os homens. Se você não é leal aos homens, você não é leal a Deus. E aí a gente se transporta para a postura de Jesus, para a conduta de Jesus. Amém, pessoal? Eu poderia apagar tudo isso, esquece tudo que eu falei e se transporta para o mundo lá fora e veja onde estão os desleais lá fora. Você quer perto de você? Sim ou não? Você quer o sem palavra perto de você? Então não precisa ser cristão. A gente já tem, você vê que a Bíblia nos ensina aquilo que é natural, aquilo que nós queremos, aquilo que nós buscamos. O que nós queremos junto conosco? Pessoas de palavras, pessoas leais. O que nós queremos? Pessoas honestas. O que nós queremos? Pessoas que tenham a pessoa que anda uma milha a mais, como funcionário, como parceiro de trabalho, a pessoa que anda uma milha a mais, a pessoa que vai além do que foi pedido a ela.
Parece que o ensinamento é um ensinamento bíblico religioso, né? Não, podia arriscar tudo isso e transportar lá para fora, que você vai ver que é isso que as pessoas querem, é isso que as pessoas buscam. E hoje está tão raro isso, que quando você encontra um, parece que é algo do outro mundo. É ou não é? Então, se você falar, depois eu te ligo, você vai ligar. Eu ligo se eu quiser, bispo. Perfeito. Só que lembre-se, quando eu falei sobre isso quarta-feira, eu disse assim: credibilidade é mais do que dinheiro. Credibilidade te traz dinheiro, falta de credibilidade vai te... Pode ser rico do jeito que for, se não tiver credibilidade, ninguém quer perto. Tem pessoas que são riquíssimas, que eu jamais gostaria de tê-las perto de mim. E você também. Você também. O que ele tem, bispo? Não tem nada, só dinheiro. Então o que ele é, bispo? Miserável. Ele é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que ele só tem dinheiro, mais nada. Não é isso que nós queremos. Não é isso que você busca. Olha, depois eu passo aí. Vai passar. Você é de Deus, você é homem de Deus, você vai passar. Ou senão, ligue e dê uma satisfação. Diga: não deu. Não, prometi para você que ia passar, mas complicou aqui, não vou poder, mas amanhã eu estou aí. Ou depois eu estou aí. Falou que vai entregar, peça com a mais. Eu me lembro, eu já preguei sobre isso. Eu me lembro que eu fiquei encantado com um cidadão que uma vez eu queria reformar um sofá. E aí eu passei num lugar, reforma sofá, parei lá. E eu falei, eu queria, ele falou assim, eu preciso ver teu sofá. Onde é? Ele falou, 10 horas eu estou lá. 10 horas, tem não. Falei, opa. Você pode fazer? Posso. Que dia que você me entrega? Acho que isso era uma segunda-feira. Ele falou, quinta-feira eu te entrego. Eu falei, esse cara está me enrolando, não é possível. Eu falei, ele está fazendo toda essa facilidade para pegar o serviço. Porque tem gente que é assim, não é? Sim ou não? Ele dá a palavra para pegar o serviço, mas ele sabe que ele não vai cumprir. Eu falei, não, você está de brincadeira comigo, você está falando sério? Ele falou, não, quinta-feira eu te entrego. Eu também, como eu era tinhoso, eu falei assim, cada dia que você atrasar para me entregar, é um dia que eu também vou atrasar para te pagar. Ele falou, não, pode ficar tranquilo. Quarta-feira, quinta-feira, até a hora do almoço, eu estou te entregando. Quando foi quinta-feira, tim-dom! Seu sofá. Eu falei, puxa vida. Falei, parabéns, porque a gente está tão, decepcionado, tão acostumado com a falta de palavra das pessoas, que quando você encontra alguém que tem palavra, você fica encantado, né? E aí, é aquilo que a gente vê acontecendo por aí, quando você encontra alguém de confiança, você quer aquele profissional junto com você. Você recomenda, esse é o meu mecânico, esse é o meu pintor, esse é o meu médico, esse é o meu advogado, esse é o meu reformador de sofá, esse é o meu, não é? O meu é bom. Amém? Nós temos que ser um povo de palavra. Esse temor tem que estar dentro de nós. Esse temor tem que estar, porque nós somos representantes do Senhor. Porque senão não há vantagem nenhuma você dizer eu sou cristão. Jesus não vai ter orgulho nenhum, porque tem pessoas por aí que
Ele pode até querer dizer assim: o fulano é meu amigo, mas você não quer ser amigo dele, porque sabe que ele não tem uma boa reputação. É verdade ou não é? Você não quer se associar a sua imagem a dele, porque a imagem dele não é boa. Amém? Quem entendeu, por favor? E isso, pode ter certeza que essa postura vai te levar longe. Essa postura você vai contribuir para que Deus te promova, porque você tem caráter, você tem palavra, você é do se ensina ou não, você caminha uma milha a mais, você tem depósito, você está sempre indo além, e Deus vai te exaltar. Amém? Recebe bem? Não, estou bravo com o senhor falou que eu não tenho caráter. Não falei que você não tem caráter. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amém? Porque na palavra da ceia diz: se cada um examinasse a si mesmo, não precisaria ser examinado e nem seria julgado. É o que nós deveríamos fazer continuamente. Espera aí, deixa eu analisar como eu estou, como é que está minha postura, como é que está. Nós não precisamos ser aquele tipo de pessoa que, quando a vaca vai para o brejo, é que você fala: e agora? O que eu faço? Me ajuda. Não precisa, que você tem depósito, você tem feito corretamente, você tem azeite, você tem de reserva, o fogo não vai apagar. Amém? Deuteronômio 28. O mercado automobilístico no país está sofrendo, né? A indústria está sofrendo. Hoje pela manhã eu vi uma reportagem dizendo que a construção civil está parando, a construção civil está parando, e pessoas sendo demitidas, etc, etc, etc. As previsões são as piores. Amém? Amém? Falou murcho. Falou murcho. Diga: eu vou contrariar todas as previsões. Diga: na minha vida, todas as previsões serão contrariadas. Assim será na sua vida. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem como? Cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra, ou de todos os povos. Diga comigo: todas estas bênçãos virão sobre mim e me acompanharão. Mas se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Diga comigo, diga: eu serei abençoado na cidade e serei abençoado no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados. Diga: os nossos filhos. Diga: os meus filhos serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados. Diga comigo: eu serei abençoado em tudo o que eu fizer. Diga novamente, diga: eu serei abençoado em tudo o que eu fizer. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão por um caminho, virão a vocês por um caminho. Diga comigo: e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. Diga comigo: o Senhor abençoará tudo o que eu fizer.
tudo que eu colocar as minhas mãos. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme seu povo santo quer dizer o quê? Eu preguei sobre isso a semana passada, e eu estava dizendo o seguinte: é muito simples a gente ilustrar o que acontece na vida de muitos. Os obreiros que estão sentados aí, fiquem em pé no corredor. Os obreiros que estão sentados aqui, fiquem em pé no corredor. E os obreiros que estão sentados lá também vai lá para o corredor. Um, dois, três, 4 corredores. 4 corredores. Cada um desses corredores é um caminho. Cada um desses corredores é uma passagem. O que acontece muitas vezes conosco, eu falava sobre isso, eu tenho registrado na minha memória. Minha mãe lutava para transmitir a mim a palavra do Senhor. E minha mãe dizia assim para mim: filho, Deus está no caminho da retidão. Se você quer encontrá-lo, procure-o no caminho da retidão, porque em outro caminho você não vai encontrá-lo. O que acontece conosco muitas vezes é que, libera aí a porta, é que Deus está nos dando uma direção e dizendo assim: vem cá, Paulo. Deus está nos dando uma direção e mostrando a você o caminho. Filho, o caminho que eu tenho para você e que eu quero que você siga é esse aqui. Esse aqui você vai encontrar caminhos livres e tem uma porta lá, ó. Uma porta promissora para você lá, ó. Entendeu? Siga nesse caminho. Vem cá, Paulo, volta aqui. Eu ainda não quero. Você é teimoso, você não é obediente, você é curioso, não é? É ou não é? Sim. Então, ele, como ele é teimoso, é curioso, e ele acha que conhece o caminho. Então, ao invés dele pelo caminho certo, ele escolhe aquele ali. O obreiro grandão aí impede ele passar aí. Isso, olha lá, olha lá a dificuldade para ele passar. Puxa o cabelo dele, mulher. Só que tem uma coisa, ele está indo, está cheio de obstáculos. Vixe, eu queria ver ele passar aquela dificuldade grande debaixo da caixa lá, ó. Olha o tamanho da dificuldade que ele tem que enfrentar lá. E sabe qual é o pior? Sabe qual é o pior? Lá na frente, ó, não tem porta. Lá na frente não tem porta. O caminho livre onde tem porta é aqui. Ele vai ficar encalhado ali, ó. Conforme está se aproximando lá, a dificuldade vai aumentar. Tem mais obstáculo para ele passar. E ele não vai conseguir sair lá. É o que acontece com muita gente. Vem cá, Paulo. Aí,
Deus não deu a direção? Deu, mas a pessoa escolhe outra direção. Deus não está ensinando o caminho? Está, mas a pessoa, ele continua escolhendo essa outra direção. Você é teimoso. Você é teimoso. Eu não falei que o caminho era esse? Mas por que você foi lá? Só não fala porque eu mandei. Porque eu sou teimoso, sou curioso. Então o caminho é esse. Entendeu? Então, vai lá. Você é teimoso ainda. Mas, parece brincadeira, mas tem pessoas que fazem isso com a vida. E, que é isso? Agora eu quero saber se esse é um obstáculo ou é um anjo puxando de volta. Está tentando fazer ele voltar para o caminho? Ainda Deus luta com ele, está vendo? E ele não entende, porque... foi criativo. Olha o Júnior, gente. Olha o Júnior disse que está tentando fazê-lo retroceder, porque ele está no caminho errado, então ele não vai para frente, ele caminha para trás. Parabéns, Júnior. Só esse exemplo valeu o sermão todo. Entendeu? Amém? Agora, é importante que você entenda isso. É importante. Quando a pessoa ele vai na direção de Deus, ele vai na proteção, os anjos vão acompanhando, a proteção do Senhor vai acompanhando essa pessoa, como está escrito ali, volta lá no primeiro, por favor, volta lá no primeiro versículo. Segundo, todas estas bênçãos virão sobre vocês e as bênçãos do Senhor acompanham a pessoa, porque a bênção do Senhor, os anjos do Senhor, o Espírito do Senhor acompanha essa pessoa. Não tem como ela não vencer. Não há como ela não vencer. Ela vai vencer. Pode descer, vai lá onde nós paramos. Vem cá, Paulo. Aliás, sabe o que acontece com muita gente? Acontece com muitas pessoas, é que nessa teimosia de seguir um caminho errado, uma direção errada, a pessoa, infelizmente, eu já dei esse exemplo aqui inúmeras vezes, parece brincadeira, mas a pessoa, ele não sabe por que ele não consegue sair do lugar, ele não sabe por que ele não está suportando carregar a carga, ele não sabe o porquê a vida dele está tão difícil, tão pesada, porque a Bíblia ensina que quando a pessoa ele chega na igreja, e ele chega dominado por uma força maligna, ele chega dominado, vem cá, Jônio, vem cá, sobe aqui, Jônio, sobe. Ele chega a ter um mal acompanhando ele, tem um mal, e ele chega em dificuldade, né? Porque o mal está acompanhando ele, o mal está ali, né? Montado, dominando a vida dele. Ele chega na igreja, ele recebe oração, a gente combate o mal, expulsa o mal da vida dele, orações como aquelas que nós fizemos, né? Repreendendo, quebrando maldição, repreendendo da vida dele. Então a gente ordena que todo mal, toda maldição, né? Sai da vida dele. Aí, levinho, bonito, né? A vida anda leve, anda solto, né? Todo, parecendo um passarinho, alegria, felicidade. Mas a Bíblia nos ensina a estar atento, vigiar. É verdade ou não é?
nos ensina a vigiar. Você tem que estar atento, você tem que estar vigilante, tem que fechar as brechas. Nós não falamos aí nos 52 dias, fecha as brechas. E aí, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que se o mal ele encontrar a casa vazia, sem a presença do Espírito Santo, ele vai vir novamente. Vem cá, obreiros, vem cá, eu quero 7 aqui. 1, 2, vem, cadê? Quero 7. 2, 3, 4. Os demônios grandes, ó. Gordo. Aí, ele está desprotegido, porque ele deu brecha. Ele está desprotegido. O mal que afastou, a Bíblia fala sobre isso, Lucas 11. Pode ler lá. E se ele está desprotegido, é o que acontece com muitos. Aquele mal volta, pode vir, aquele mal volta, voltou, habilidoso ele, né? E com ele mais 7 pior do que ele. Pode vir os outros aqui. Ó. Como é que o cara anda? Como é que ele suporta? Entendeu? É isso que acontece. Não fez a pessoa distraída. Como que é? Por quê? Entendeu ou não? Está aí em Lucas. Ele volta e com ele mais 7 piores do que ele, e o último estado desse homem se torna pior do que o primeiro. Por isso que nós temos que estar atentos, vigiando, fechando, porque o diabo ele só quer uma oportunidade, uma brechinha para entrar e causar um rombo na sua vida. Amém? Só concluir aqui, por favor. Diga comigo: o Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu, sob juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e olha lá, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o seu tesouro, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo. Diga comigo: e para abençoar todo o trabalho das minhas mãos. Olha o que está escrito, ó: vocês emprestarão a muitas nações, ou a muitas gentes, como está escrito em outra tradução, e de nenhuma tomarão emprestado. Diga: eu emprestarei a muita gente, mas não tomarei emprestado. Diga: eu terei para emprestar, mas não tomarei emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Ou outra tradução: vocês estarão por cabeça e não por cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes dou, e o seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre, diga comigo: eu estarei sempre por cima e nunca por baixo. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes cultos. Diga: eu terei para emprestar, não tomarei emprestado. Eu estarei por cabeça e jamais por cauda. Tudo que eu colocar as minhas mãos será abençoado, prosperará, em nome do Senhor Jesus. Diga: Deuteronômio 28 vai se cumprir na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Fique em pé, por favor, e vamos terminar isso em nome de Jesus.